mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai... essa menina aqui tá com meu nome. Anto 18246. Meu nome Ante 21660. O do Bernardo é Berlore 154. Vamos procurar um par para mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Que tchau. Que marca aí? Esse vai entrar. Não, eu quero pagar. Ai, galera. Conseguimos. Vamos, caminhando. Parou. Pulverize fogos para... Meu Deus! Galera do céu! Como que a gente pode ter morrido? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.